Shalom, pessoal. Pastor Paulo César Souto, aqui da Baixa do Porto, para fazer aqui uma live especial nessa tarde. Estou devendo essa live já faz um tempo, que é os segredos da Serra do Pilar. Tentei fazer outras vezes, mas não tive sucesso, e hoje eu vim aqui caminhar com a pastorinha e resolvi fazer essa live aqui da Baixa do Porto, aqui bem do Cais do Porto. Eu estou aqui, vou passar para você aqui, mudar aqui a imagem, para que você possa ver. Eu estou aqui bem embaixo da ponte Dom Luís I, e lá acima, você está vendo lá, eu vou dar um zoom aqui na imagem. Opa, mudei aqui, deixa eu dar um zoom na imagem aqui. Temos ali a Serra do Pilar, lá em cima, você está vendo aqui? Ok, estamos aqui na Baixa do Porto. Ali a ponte do Infante é uma das pontes que liga o Porto à Gaia. Hoje está um dia aqui muito belo. Temos aqui a ponte Dom Luís I, você pode ver, estou bem embaixo dela. Uma paisagem muito bela, muito linda. E nessa tarde de bênção, eu queria falar sobre os segredos da Serra do Pilar. Tá bem aqui atrás de mim, ó. Tá vendo lá? A Serra do Pilar ali atrás. Eu vou ser breve, não vou ser longo nessa live não. É só uma reflexão rápida. Eu queria falar um pouco sobre a Serra do Pilar e utilizá-la, vou mudar aqui a imagem, utilizá-la como pano de fundo para a nossa reflexão. Então, a Serra do Pilar, ela é um mosteiro, né, antigo, e recebeu o nome de Mosteiro de Santo Agostinho da Serra do Pilar. Fica localizada numa elevação aqui em Gaia, do outro lado da ponte, denominada Serra do Pilar. O edifício está no lado oposto do Rio Douro, do Porto, com vista para a ponte Dom Luís I, que é essa ponte aqui que você está vendo, e também para o centro histórico do Porto, que fica logo ali. Aqui por trás nós temos então o centro histórico do Porto, né? Estou aqui no Porto e do outro lado ali é Vila Nova de Gaia, onde nós moramos. Então você está vendo ali o Mosteiro da Serra do Pilar. Vou dar um zoom aqui para você poder contemplá-lo melhor. É uma região que quando você vem aqui a Gaia, acho que todo mundo vai à Serra do Pilar para poder conhecer esse ponto turístico, mas também tirar fotos do Douro e do outro lado do Porto, que é muito bonito. Deixa eu falar um pouco sobre essa construção. A Serra do Pilar, esse mosteiro, ele foi construído no ano de 1538, onde foi lançado a sua pedra fundamental de inauguração pelo bispo Dom Baltazar Limpo, no reinado de Dom João III, há 483 anos atrás. Então essa construção, a Serra do Pilar, ela tem quase 500 anos. Você vê que ela é comprida, né? Temos ali, tá, sua localização, todo o mosteiro e ali a sua cúpula da igreja principal. Então essa construção, ela teve início no dia 28 de agosto de 1538. E o estilo dominante dessa construção é o renascentismo, né? O renascimento e o maneirismo. Ela terminou de ser construída em 1672, ficando do antigo convento a Torre Cineira e o dormitório que atualmente pertence ao Regimento de Artilharia, né? Cerca de 134 anos depois da sua construção, parte dessa obra ela foi destinada à artilharia aqui de Portugal, aqui em Vila Nova de Gaia. Atualmente serve como local religioso, cultural e também militar. Também observe que essa construção, ela possui um claustro. Ela possui um claustro que era utilizado para os monges, né, ficarem enclausurados, e também a cúpula central da igreja que servia para as missas e até hoje ainda serve para isto, né? O claustro, é porque não dá para ver daqui, mas ele possui 36 belas colunas jônicas. É também circular e foi concluído em 1692, o claustro ali da Serra do Pilar. O autor arquitetônico é desconhecido. Nós não temos na história o autor arquitetônico da Serra do Pilar.
E ela teve 3 fases de construção. As fundações e as paredes da nave foram erguidas em 1597 e 1668. Entre 1660 e 1672 foi construída a cúpula, que você está vendo logo ali acima, e a respectiva lanterna. O retrocoro foi construído mais tarde, em 1690 a 693. A igreja, ela é um barquinho ali, ó, andando aqui no Douro hoje, ó, que beleza, passear nesse barquinho aí. Agora eu vou fazer um passeio desse também, né? Ali você vê ao fundo a Ponte do Infante, mais uma vez ali nós temos a Serra do Pilar. A igreja é circular, bem como o claustro também é circular, tem a mesma forma e também o mesmo tamanho da cúpula da igreja, né? E essa igreja, essa cúpula, ela é uma cópia da igreja de Santa Maria Redonda, lá em Roma. Então você vê que ali que a igreja, a sua cúpula arredondada, ela é uma imitação, é uma cópia da igreja ali em Roma de Santa Maria Redonda. Mas também a Serra do Pilar, ela tem uma relevância geomilitar. O mosteiro tem uma relevância geomilitar pela sua localização. Você percebe que ele está localizado em um ponto alto, vou aqui diminuir o zoom, em um ponto alto aqui do Rio Douro, bem na cabeceira do Douro. Você vê aqui o Douro logo aqui abaixo, okay? Você vê aqui a ponte Dom Luís I, e você vê lá acima, numa posição muito estratégica, a Serra do Pilar, que serviu também como a posição estratégica geomilitar. A sua localização privilegiada sobre o Rio Douro trouxe também essa proteção na cabeceira aqui do Douro, aqui em Gaia. Você vai observar que pela história, nós tivemos aqui em Gaia, aqui no Porto, 3 grandes batalhas em que a Serra do Pilar, como uma localização geomilitar, trouxe uma defesa importante para a cidade. A primeira dela foi em 1807 a 1814, as invasões francesas. O segundo cerco foi o cerco do Porto em 1832 e 1833, e a terceira foi chamada Maria da Fonte em 1846 a 47, levando à construção de um sistema fortificado ali. As guerras ocorridas ao longo dos anos deixaram várias edificações arruinadas, em particular a ala sul. E em 1927 era dado início à sua reconstrução. Em 1947, parte das instalações foram cedidas ao Regimento da Artilharia Pesada, para aí ser instalado um pequeno museu. E 10 anos mais tarde, a igreja abriu ao culto a partir do final do século XX. Foram realizadas novas obras de manutenção. Em 1910, ela passou a ser classificada como monumento nacional. E em 1996 passou a ser classificada como monumento mundial da Unesco. Então, a Serra do Pilar, ela foi edificada e ela foi reconhecida como patrimônio mundial cultural pela Unesco. Então nós temos ali a Serra do Pilar, né, bem localizada acima aqui do Rio Douro, e eu queria falar sobre alguns segredos da Serra do Pilar que podem servir também para a nossa instrução. Algumas questões da Serra do Pilar, elas podem servir para a nossa instrução. E qual é a primeira delas? Deixa eu compartilhar com você aqui. Deixa eu andar aqui um pouco aqui pelo cais aqui do Porto, né, aqui na Baixa, para que você possa ter uma visão melhor aqui daquilo que eu estou querendo lhe mostrar. Então, qual é o primeiro segredo que pode servir também para instrução para nós acerca da Serra do Pilar? O primeiro segredo é esse. Eu falei aqui há pouco que ela possui um claustro que era utilizado para os monges, né, e as freiras ficarem enclausuradas para ter um tempo reservado somente com a busca do divino, né? E eles ficavam ali alheios às coisas do mundo, ficavam reservados apenas para as orações, para as suas rezas e também para ter uma intimidade com Deus, com o divino. Então essa era a ideia principal do claustro, para que eles não tivessem perdendo tempo ou se ocupando com outras coisas em sua mente, senão a intimidade com Deus, a intimidade com o divino. Então, observe que
Aqui não dá para nós vermos o claustro bem, mas temos ali a cúpula, logo ao fundo, lá acima. Então, o tamanho da cúpula onde as missas eram e são realizadas tem o mesmo tamanho do claustro. Isso nos traz um princípio espiritual, uma instrução espiritual. Às vezes, nós dedicamos muito tempo ao culto no templo e pouco tempo em nossa busca íntima com Deus, né? Buscamos muito estar no templo e é lícito e é importante estarmos no templo para buscarmos a Deus, para estarmos adorando em congregação com os irmãos, mas o tamanho do claustro ser igual ao tamanho da cúpula da igreja, onde as missas eram realizadas, é importante por quê? Porque traz uma ideia de um princípio, de que eu devo dedicar tempo também de qualidade a Deus, sós com Ele, da mesma forma que eu dedico tempo em congregação, na adoração, nos cultos públicos. Por exemplo, nós temos aqui na nossa igreja aqui em Gaia, 3 cultos semanais. Temos o culto da terça-feira, de 8 às 10, temos o culto da quinta-feira, de 8 às 10, e temos o culto do domingo pela manhã, de 10 ao meio-dia. Então, nós dedicamos cerca de 6 horas por semana aqui ao templo, no culto congregacional. É claro que nem todo mundo pode participar de todos os cultos, mas nós temos, em média, 6 horas por semana dedicados aqui ao culto público, em congregação, culto congregacional. Então, o que nós deveríamos fazer? Também aplicar nosso tempo, e talvez até um pouco mais do que 6 horas semanais, a nossa busca a Deus, em oração, retirados em nosso quarto de oração. Ou seja, da mesma forma que o claustro aqui na Serra do Pilar tem o mesmo tamanho da igreja, do templo onde as missas eram realizadas, isso nos traz um princípio. Eu devo também ter tempo com Deus na mesma dimensão que eu tenho na congregação. Eu tenho que ter um tempo a sós com Deus na mesma dimensão do tempo que eu tenho ou despendo para estar em congregação com os irmãos em cada culto congregacional. Isso nos traz um princípio, traz um equilíbrio. Jesus disse que quando nós fôssemos orar, nós entrássemos em nosso quarto, fechássemos a porta do nosso quarto e orássemos em secreto, porque o Pai que nos ouve em secreto publicamente nos recompensará. Então o próprio Jesus, ele teve muitos momentos de oração a sós com Deus. Ele subia ao monte para orar, ele ia ao deserto para orar, ele ia às praias para orar. Então ele tinha o tempo que ele estava nas sinagogas, que ele estava no templo, mas também tinha o tempo que ele estava sós com o Pai, buscando ao Pai em oração. Então, um dos segredos da Serra do Pilar, que podemos ter como instrução para a nossa vida, é esse. O claustro tem o mesmo tamanho do salão de culto, das missas, da própria a cúpula onde as missas acontecem tem o mesmo tamanho do claustro. Então havia esse equilíbrio de dedicação de um tempo, de espaço a sós com Deus, da mesma forma que se tem em congregação. E nós muitas vezes temos um desequilíbrio nessa área. A maioria das pessoas que frequentam os cultos semanais não tem um tempo a sós com Deus em sua casa, não tem um tempo a sós com Deus em sua empresa. Eu estou aqui atravessando aqui a ponte, aqui andando. Vou mostrar para vocês aqui a ponte, o tabuleiro inferior da ponte Dom Luís I. Aqui temos o tabuleiro superior, tá vendo? E aqui temos o tabuleiro inferior da ponte Dom Luís I. Uma região muito linda aqui de Gaia. Eu estou atravessando agora aqui, do Porto para Gaia. Deixa eu voltar aqui a imagem, para continuar a nossa live. Então esse é o primeiro segredo. Então, qual é a instrução para nós? Dedique um tempo a sós com Deus, da mesma forma, ou até melhor ainda, do que você dedica em congregação no templo. Esse é um segredo. Segundo segredo da Serra do Pilar, a sua localização. Ela está em um lugar alto. Eu estou aqui bem por baixo da base da Serra do Pilar. Vou atravessar aqui, ver se consigo lhe mostrar aqui um pouco a sua localização. Olha ali acima. Temos ali, vou mudar aqui Vou mudar aqui, olha lá. Ali em cima nós temos então a cúpula, dá para ver um pouco da cúpula da Serra do Pilar. Olha ela ali, região elevada. Então esse é um dos
segredos. É o segundo segredo que eu quero compartilhar nessa tarde sobre a Serra do Pilar, a sua localização. Ela está localizada em um lugar altaneiro, em lugar alto. Isso traz a ideia para nós como um princípio, uma instrução. Lugares altos na Bíblia traz a ideia de proximidade com Deus. Você vai perceber que Jesus sobe ao monte chamado de Monte da Transfiguração. Ele está num lugar alto e ali ele se transfigura e os discípulos podem contemplar ali a sua transfiguração, Pedro, Tiago e João. Então perceba que estar em lugares altos traz a ideia de proximidade com Deus, de intimidade com Deus. E esta cúpula, esta Serra do Pilar, ela está em um lugar alto. Eu vou me distanciar um pouco mais aqui para que você possa vê-la, né? Porque daqui você não pode ver bem. Ok? Então, a Serra do Pilar está em um lugar alto. E lugares altos traz a ideia de intimidade com Deus. Abacuque, no seu livro, no capítulo 3, após ele citar a sua tamanha fala ou um louvor, quando ele fala sobre ainda que a figueira não floresça, que os produtos da oliveira minta, que a figueira não dê seu fruto. Então ele começa a falar que ainda que os campos não produzam mantimentos, nos currais não hajam vacas e as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aí ele vai dizer, ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar nas minhas maiores alturas. Então ele fala de caminhar em alturas, está em lugares elevados. A ideia da Serra do Pilar está em um lugar elevado, né? Uma instrução para nós é que nós devemos sim buscar um nível espiritual maior com Deus, mais intimidade com Deus, buscar mais a Deus, investir mais tempo em qualidade com Deus para atingirmos um nível espiritual mais alto, mais elevado. Isso é um princípio para nós. Nós precisamos investir nisso. A Serra do Pilar está localizada em lugar alto. Vou aqui inverter a câmera para que você possa contemplar de novo a Serra do Pilar de longe e poder ver a sua localização privilegiada. Temos aqui árvores, não dá para ver muito bem, mas temos ali a cúpula da Serra do Pilar. Depois eu vou distanciar melhor para que você possa ter uma visão mais ampla. Tá? Eu estou aqui logo abaixo da ponte Dom Luís I, do outro lado está o porto, eu estava do outro lado, tá? Eu estava do outro lado da ponte, atravessei para cá agora, estou bem aqui à margem do Douro, tá bem aqui à margem, ali é o Porto, região do Porto, cidade do Porto, belíssima essa paisagem aqui, realmente é um privilégio estar aqui. E aqui é Gaia, o outro lado do Porto, tá? A cidade de Vila Nova de Gaia, onde nós moramos, onde temos a nossa congregação. Então observe, mais uma vez, né? Volta aqui a câmera, para que você possa me ver novamente. Né? Então nós temos esse princípio de algo altaneiro, de algo que está acima, em lugar elevado. Então quando você investe em oração, você vai perceber que para Moisés receber as tábuas do testemunho do Eterno, ele teve que subir ao pico do Sinai. Então ele esteve lá 40 dias, lá no topo do Monte Sinai. Depois ele desce, quebra as tábuas, porque o povo havia cometido idolatria com o bezerro de ouro, e ele volta mais 40 dias no topo do monte para que o Eterno viesse a dar-lhe novas tábuas escritas para que ele trouxesse ao povo. Então, lugares altos falam de intimidade com Deus, de estar na presença de Deus. Então, invista em intimidade com Deus para que você alcance lugares altaneiros, para que você alcance um nível espiritual mais alto. Quando estamos em níveis espirituais mais altos, nada nos abala, nada nos afeta, nada nos destrói. Você vai lembrar de um homem chamado Jó. Jó, ele estava em um nível espiritual muito altaneiro. Perceba que Jó sofre perdas consideráveis, dramáticas, mas ainda assim a Bíblia vai dizer que Jó, ele não peca, ele não desce do seu nível espiritual. A sua esposa vai dizer, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. O que é que Jó vai dizer para ela? Jó vai dizer, assim como falam as loucas, falas tu,
receberíamos de Deus o bem e não receberíamos o mal, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que é isso? Nível espiritual elevado. Então Jó está no nível que as perdas não vão destruir a sua fé, não vão abalar a sua fé em Deus, né? Ele mantém a sua integridade. Então temos ali, vou voltar aqui a câmera para você ver numa visão mais ampla, a Serra do Pilar, logo ali acima. Olha lá, onde ela está. Logo ali acima, um ponto elevado da cidade que tem uma visão ampla, altaneira, de cima. Então quem está na Serra do Pilar olha de cima para baixo e não de baixo para cima. Então quem está no nível espiritual altaneiro, elevado, ele é uma pessoa espiritual. E os espirituais discernem todas as coisas e por ninguém pode ser discernido. Porque a visão espiritual nos mantém em um nível altaneiro, em um nível mais elevado. E assim Jó estava em um nível mais elevado. Você vai encontrar um homem chamado Paulo. Paulo está no nível espiritual elevado. Ele está preso, mas ainda assim ele vai dizer, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Então Paulo está alegre na prisão em Filipos. Paulo está crendo na prisão em Éfeso. Paulo está crendo na prisão em Roma. Ele está em Roma, prisionado, sentindo que o tempo da sua partida chegou. O que Paulo vai dizer para Timóteo? O tempo da minha partida é chegado. Já estou sendo oferecido por libação de sacrifício. Entretanto, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então o que ele vai dizer? Eu estou crendo, mesmo com dificuldades, mesmo aprisionado, mesmo condenado à morte, mas eu estou crendo. Continuo tendo fé em Deus, porque naquele grande dia, o meu justo juiz me coroará, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Quem está no nível altaneiro consegue ver saída aonde não há saída. Quem está no nível espiritual elevado consegue ver alegria no meio da tristeza. Quem está no nível espiritual elevado consegue enxergar benefícios nas perdas. Quem está no nível espiritual elevado, até na morte, consegue ver benefício. Então, Paulo está vendo, por quê? Ele está no nível espiritual elevado. Então, o segundo segredo da Serra do Pilar é o nível espiritual elevado. Terceiro segredo, eu vou encerrar aqui na nossa reflexão, é que a Serra do Pilar, por ter um claustro no mesmo tamanho da cúpula, das missas, das reuniões, do seu salão de culto, vou usar esse termo, a Serra do Pilar, por estar num lugar elevado, ela vai possuir o terceiro segredo. Ela tornou-se também uma base militar de defesa, né? Uma base de artilharia, porque não dá para ver daqui, mas logo ali ao lado, vou aqui virar a câmera novamente, e você vai poder ter uma percepção, logo ao lado ali daquela cúpula, olhando aqui para lá, ao lado direito da cúpula, ali em cima nós temos uma base de artilharia, uma base militar, com vários canhões, com várias peças de artilharia que eram utilizadas para defender aqui a cidade e a cabeceira do rio. Então quem tem um tempo de qualidade com Deus a sós, no mesma qualidade que tem em congregação, quem está no nível espiritual mais elevado, mais altaneiro, ele então possui defesas. E as defesas vão defendê-lo, vão protegê-lo, vão protegê-la dos ataques que nós sofremos na nossa caminhada de fé. Ataques espirituais, ataques humanos, ataques emocionais. Sofremos, mas nós combatemos. Por quê? Porque estamos preparados. Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Paulo vai dizer também aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, né, do mundo espiritual, da maldade. Então, quem está numa posição altaneira e quem tem equilíbrio na sua devoção pessoal e na sua devoção congregacional com Deus, ele está armado para vencer todas as armadilhas do adversário e todas as batalhas que a vida nos reserva. Então, que Deus possa munir você dessas armas, a oração, o jejum, o discernimento espiritual, os dons que Deus tem para te dar, a sua fé,
Paulo fala sobre a armadura da fé, a armadura de um guerreiro cristão. Ele fala sobre a espada, sobre os sapatos, ele fala sobre a couraça, ele fala sobre o escudo, ele fala sobre a espada. Então, que Deus possa munir você das armas espirituais. Ali na Serra do Pilar, ali logo à direita da cúpula, tem uma base militar. E ali tem vários canhões que protegeram a cabeceira do rio e protegeram a entrada da cidade durante algumas tentativas de invasão, como a francesa, por exemplo, que eu falei há pouco tempo atrás. Não caiu, não sucumbiu e protegeu a cabeceira do rio e protegeu a entrada da cidade. Assim seja na sua vida, que Deus te dê armas espirituais e com essas armas você consiga combater o bom combate, tanto espiritual como nessa vida terrena, onde nós somos veementemente atacados, combatidos, mas em tudo isso somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Resumindo, para fechar, segredos da Serra do Pilar. Primeiro, a sua cúpula tem o mesmo tamanho do seu claustro. Equilíbrio na vida devocional pessoal com a vida congregacional. Segundo, segredo da Serra do Pilar, está em um lugar elevado, um lugar alto, uma vida espiritual altaneira. Olha lá em cima, olha que visão linda da Serra do Pilar, lá ao fundo. Um lugar elevado, uma vida espiritual saudável, eficaz, contínua com Deus. E terceiro, proteção. Há uma artilharia lá em cima que protegeu e protege a cabeceira do rio e a entrada da cidade. Amém? Que Deus possa te dar qualidade de vida espiritual, emocional, em todas as áreas. Esses são alguns segredos da Serra do Pilar, que fica aqui em Vila Nova de Gaia. E quando você vier aqui ao Porto, você não pode deixar de vir a Gaia e conhecer pessoalmente a Serra do Pilar e também aproveitar essa magnífica paisagem que você está vendo logo aqui, que eu tenho o privilégio de estar aqui, vivendo aqui em Gaia e contemplando sempre esta bela, rica e maravilhosa paisagem aqui do Rio Douro. E aqui o Cais de Gaia, onde estou, e lá do outro lado você está vendo o Cais do Porto. Que o Eterno te abençoe de forma graciosa, amém? Em nome do Senhor Jesus. E se você puder, visita lá o nosso canal no YouTube, PR Paulo César Souto. Lá você tem alguns vídeos, os segredos da Ponte da Rábida, os segredos da Ponte Dom Luís I. Agora temos os segredos da Serra do Pilar e vários outros vídeos que vão abençoar a sua vida. Tem também lá o nosso canal no Instagram. Nós temos lá também alguns vídeos sobre os números da sorte. Falamos sobre o número 3, número 6, número 7. E agora do sábado, dia 10, falaremos sobre o número 40. Então vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, participa conosco, divulga essas mensagens para edificar pessoas, amém? Beijo no coração, obrigado por seu tempo aqui comigo, que essa palavra de reflexão e essa paisagem tenha edificado sua vida e abençoado mais seu dia, que tenha tornado seu dia um pouco melhor, um pouco mais alegre. Deus te abençoe, beijo no coração e até a próxima em nome de Jesus.